Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos lá para a nossa aula 59? Não, a gente já fez a aula 59. A nossa aula 60, vamos trabalhar a literatura. Agora, o barroco, exatamente, o barroco no Brasil. Já falamos aqui, né, do barroco, né, em Portugal, tá certo? Aí agora, barroco no Brasil. Barroco no Brasil, matemática da aula 60.1. Aí você vem para cá, mais um conteúdo, amadinha. Exatamente, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD, tá certo? Aqui nós temos o contexto histórico, exatamente o momento histórico. O que acontecia, né? No mundo, olha só o contexto histórico, né? Aí nós temos aí a questão do mundo, a questão religiosa fundamental para a formação do espírito barroco. Tem início com o pensamento revolucionário de Martinho Lutero, né? Na Alemanha. Tratava-se de um quê? De um teólogo que se opôs a diversos preceitos do catolicismo romano, como a doutrina de que era possível conseguir o perdão divino pelo comércio das indulgências. Tá certo? Então, aqui o apogeu do absolutismo, da Contra-Reforma e o fim das grandes navegações, isso no mundo. Aí no Brasil, a Bahia, né, como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar e a exploração e institucionalizada. Beleza? Então, vamos lá no contexto histórico. O Barroco recebeu o estímulo da Igreja Católica. Por isso, a arte desse período é tão ligada à instituição. A Igreja Católica não só estimulava a arte, mas havia decidido durante o Concílio de Trento que as artes deveriam tratar de assuntos religiosos. Mas ainda, as expressões artísticas tinham um papel fundamental no envolvimento emocional da população em resposta a a reforma protestante. Então, o marco inicial do barroco no Brasil, olha só, é com Prosopopeia de Bento Teixeira. Exatamente, o barroco no Brasil aconteceu no período de 1601 a 1768. Lembra lá que no Barroco em Portugal, o início foi em 1580, com a morte, no mesmo ano em que Camões partiu para a glória? Então, olha só. Então, nós temos aqui, o Barroco tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e a grega lira. As délficas, irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Aquele chamo só de quem espero, a vida que se espera, enfim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora sem ele tosco e rudo. Que por razão negar não deves os menos, que deu o mais míseros terrenos. Então, aqui, dois trechos, né, da Prosopopeia, né, que inaugurou o Barroco no Brasil. No caso, fez o marco inicial, né, em 1601, com a Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, nessa questão do contexto histórico no Brasil, o que acontecia, né? Depois de ter sido
tido, né, uma forte participação na Península Ibérica, o barroco chega ao Brasil, ao Nordeste, né, como diz na Bahia, né, mais precisamente que era a potência econômica da época, decorrente à cana-de-açúcar e de outras culturas. Gregório de Matos, Guerra, o Padre Antônio Vieira, os principais nomes do barroco brasileiro. Tem ligação com a Bahia. O primeiro nasceu lá e o segundo viveu lá por muitos anos. Então, o barroco no Brasil tem início no final do século XVII. Num país em tendência artística, teve grande destaque na arquitetura, escultura e pintura e literatura. Então, aqui as pinturas, né? Você vai ver essas pinturas barrocas mais nas igrejas, né? O catolicismo ainda no comando, a igreja tinha um grande poder, né? Aí você vê as pinturas, né? Detalhistas, beleza? Aí nós temos aqui também a obra, aqui, essa foto da igreja São Pedro, do Clérigo, em Recife, Pernambuco. Temos também aqui mais outra pintura, né, que é a obra de arte dos Anjos, músico do mestre Ataíde, na igreja São Francisco, em Ouro Preto. Né, as pinturas refletiam o cenário político, religioso e cultural europeu. Beleza? Mais outra aqui, ó, sempre figuras de anjos, né? Que é a questão o Deus, né, no centro. Aqui nós temos a igreja São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, né? Aqui você vê essa questão do detalhe, né, do exagerado. Aqui, né, segundo, né, alguns livros, né, autores literários, né, que esses detalhes todos, né, no período, né, áureo, né, isso aí é ouro, amadinho, ó, do rodapé da igreja até ao teto. Temos aqui também o forro da capela do convento de Santo Antônio, João Pessoa. Aí você vê aí a Nossa Senhora bem no centro, beleza? Sempre imagens religiosas. O que mais nós temos aqui? Da questão do barroco no Brasil. Aqui você vê das pinturas, né? E sempre destaque, onde era ser sempre, nas igrejas, nos templos religiosos católicos. No Brasil, o estilo barroco foi introduzido através de missionários católicos e jesuítas, tá certo? No início do século XVII. O movimento não veio só como uma expressão artística, beleza? Mas de expandir a fé cristã. O Santuário de Bom Jesus, né, do Matozinho, é uma das obras mais conhecidas de Aleijadinho. Aleijadinho também é que se destacou também nessas obras de detalhes, né? Aqui, ó, você vê na arquitetura, beleza? Aqui em Ouro Preto. Aí, quais são os aspectos centrais? Temos a literatura de contraste, né? Choque entre valores renascentistas, né? Pagãs, e valores medievais, o cristianismo, a arte barroca. Temos também, vai repetir a questão do dualismo, a arte barroca trabalha com as seguintes oposições, né? O antropocentrismo e o teocentrismo. O antropocentrismo, lembrando, né? O homem no centro, o teocentrismo, Deus no centro. Aí a questão do conflito, né? Que tem matéria versus espírito, carnal, espiritual, eterno, efêmero, vida, morte, amor sensual, amor platônico. E o fusionismo, que é a mitologia pagã e religiosidade cristã. Então, falou de barroco, você vai lembrar sempre dessa questão de oposição, jogo de palavras,
opostas, jogo de ideias, também oposição, na questão de anulação das ideias, né? A questão do paradoxo, tá certo? E as correntes do barroco. Ó, temos o cultismo, conhecida que é a questão do gongorismo, e o conceptismo, que é o quevedismo. Onde vai predominar essa questão do gongorismo, né, do cultismo? Aí você vai observar a questão do detalhes, a questão da descrição, tá certo? Aí vai ser no predomínio da poesia, né, na poesia, mais relacionada à forma, atitude sensorial, apelos aos sentidos, às imagens. Aqui está com acento equivocado, tá certo? Deixa eu colocar aqui, amadinho. Cadê? As imagens, tirando... Eita, que bagunça que ficou, né, Márcia? Então, vamos lá. Vamos colocar a canetinha preta e colocar para cá, tá? Jogo de palavras, rebuscamento formal, uso exagerado de figuras de linguagem, as antíteses, paradoxos, hipérboles e metáforas, tá certo? Na poesia. Aí, no conceptismo, aí a questão já vai predominar na prosa, né? Aí você vai ver as falas, o jogo, né, de ideias, os argumentos. Para quê? Para convencer você, né? A convencer, vamos supor, os leitores, né? Os ouvintes que faziam parte, que iam para a igreja, ou que para a igreja ia tentar convencê-los, tá? Aí tem então predomínio o conceptismo, né? A argumentação, né? Jogos de ideia. Aí vamos lá, predomínio na prosa, mais relacionado ao quê? Ao conteúdo, atitude intelectual, apelos a raciocínios aos conceitos, retórica aprimorada, temos jogo intelectual de paradoxos e sutilezas lógicas. Quais os principais autores, né, e obras do Barroco no Brasil? Quem vai se destacar aqui é o Gregório de Matos, exatamente, né? Gregório de Matos é nosso autor barroco, nascido mesmo aqui no Brasil, estudou fora, tá certo? Mas depois retornou ao seu país. Aí nós temos aqui o seguinte, né? Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. A sua poética se divide em poesia religiosa, o pecado arrependido diante de um Deus perdoado, na poesia lírica, amorosa, o carpe diem, né? Certa atitude reflexivo-filosófica, e poesia satírica, que são as críticas à sociedade de sua época. Aí tenho também aqui Padre Antônio Vieira, como falei para vocês. O Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Portugal, mas só que aos 7 anos ele veio para cá, ele cresceu, depois ele ingressou no grupo, né, dos jesuítas. Então, nós temos aqui a oratória sacra conceptista, privilegiou as grandes questões políticos sociais. Ele escreveu mais de 200 sermões. Outros autores, nós temos Bento Teixeira, né, que iniciou aqui, Manuel Botelho de Oliveira e Sebastião da Rocha Pita. Então, como falando aqui, se destacou, né, os dois autores, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Constitui o quê? Os principais nomes do barroco brasileiro. Então, vamos conhecer um pouquinho de Padre Antônio Vieira, né? Como eu já disse, apesar de ter nascido em Lisboa, veio para a Bahia com a família aos 7 anos. Mais tarde, ele ingressa na Companhia de Jesus, escreveu em torno de 200 sermões sobre temas variados, como o Sermão da Sexagésima, que fala da arte de pregar, e o Sermão aos Peixes, no qual critica a escravização do índio. O estilo do Padre Vieira é conceptismo.
né, que significa o jogo de ideias e argumentação. Tal ideia vem do espanhol Francisco de Quevedo, poeta político. Então, o Padre Antônio Vieira foi o maior orador do seu tempo. Seu estilo é cheio de figuras de linguagem, repetições, raciocínio encadeados, exploração de elementos visuais, num verdadeiro jogo, escrito e exposto para convencer. Então, por isso que é a questão do conceptismo. Ele quer convencer quem? Vamos lá, aos fiéis, tá certo? Aos leitores. Então, nós temos aqui o seguinte, um trechinho, né? Lá. As injustiças e tiranias que se têm executado nos naturais desta terra excedem muito as que fizeram em África. Em espaço de 40 anos se mataram e se destruíram por esta costa e sertão mais de 2 milhões de índios e mais de 500 povoações como grandes cidades, e disto nunca se castigo. Então, ele vai fazendo, né? Ele já vai usando seus argumentos, tentando, né? Falando essa questão do orientando, né? Vamos falar, orientando. Aí mais outra aqui, nós temos da questão, né? Desse jogo, né? De ideias, né? De instruções. Ele está falando da questão da exploração, né? Que aconteciam, né? Logo nesse período colonial. Aí nós temos aqui o seguinte, outro, né, trecho, né, outra obra de Padre Antônio Vieira, né? Para o homem se ver a si mesmo são necessárias 3 coisas. Então, para o homem se vê, ele fala que é necessário três coisas. Quais são as 3 coisas? Os olhos, o espelho e a luz. Porque se você tem olhos, mas não enxerga, você não consegue se ver. Se você tiver um espelho, né? A gente até analisou na aula anterior, falando sobre esse mesmo texto. Se você tem espelho e se não tiver luz, você também não se vê. Então, é necessário olho, espelho e luz, tá? Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, a noite é o quê? Escuro, não se pode ver por falta de luz. Logo, ao mister, né? Luz, ao mister espelho e a olhos, a mister olhos. Então, aqui você já vê que ele já vai passando um ensinamento, né? Aí vai instruindo a pessoa que é necessário abrir os olhos. Gregório de Matos. Primeiro grande poeta brasileiro, conhecido como Boca de Inferno ou Boca de Brasa, por apontar os desmandos dos poderosos que exploravam os benefícios de quê? Os benefícios do Brasil colônia, né? Como eu já disse, né? Gregório de Matos, por que ele ficou conhecido como Boca do Inferno? Por causa de sua poesia satírica, né? Que ele fazia crítica a quem? A coroa portuguesa. Ricos, poderosos, a igreja. Além disso, tem também a poesia lírica, que é aquela relacionada ao sentimental e religiosa. Seu estilo é o cultismo, inspirado no poeta Luís de Góngora. Consiste no jogo de palavras na linguagem culta, utilização intensa de figuras de linguagem, como metáfora, hipérbole e antítese. Aí nós temos aqui um trechinho, né, de Gregório de Matos. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vestido, para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me. Então, aqui, né, que falando da questão da religiosidade, da questão do perdão, tá certo? Aqui tá falando, aqui é a poesia dele religiosa,
né? A vós pregado os pés por não deixar-me. A vós sangue vertido para ungir-me. A vós cabeça baixa para chamar-me. Então, um trechinho falando da questão cristã. Aqui tem uma outra, né, obra, né, produção de Gregório de Matos, intitulada pelo Pintura Admirável de uma Beleza. Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas da aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixemos ver naquele prado. A rosa com razão desvanecida. A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem pra cá, minha adorada. Vês desse mar a esfera cristalina. Em sucessivo aljofa desatada, parece aos olhos ser de prata fina? Vês de tudo isto bem? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Então aqui, né, a pintura admirável de uma beleza, né? Aqui temos uma obra, né, uma produção lírica, né, uma poesia lírica de Gregório de Matos. Vou trazer aqui para vocês o exemplo de cada produção de Gregório. O Boca do Inferno. Agora, a poesia satírica, né, de Gregório de Matos. Aqui reprovações. Se sois homens valorosos, diz que sois temerário. Se valentes, espadachim. Se resoluto, arrogante. Se pacífico, sois fraco. Se precatado, medroso. Se o não sois, confiado. Se falais muito, palreiro. Se falais pouco, sois tardo. Se em pé não tendes assento, preguiçoso, se assentado. E assim não pode viver neste Brasil infestado, segundo que vos refiro, que não seja reprovado. Então, aqui, Gregório de Matos, na sua poesia satírica. Além, já falamos da poesia lírica, né? Lírica amorosa, temos também a satírica e a poesia religiosa, classificada também como poesia sacra. Buscando Cristo. A vós correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descoberto, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés por não deixar-me, a vós, sangue vestido para ungir-me, a vós, cabeça branca para chamar-me, a vós, lado patente quer unir-me, a vós, cravos preciosos quer atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então aqui ele já, Gregório de Matos, né, já tinha feito várias, já tinha passado por várias situações críticas, e aí, como diz, né, o homem barroco, ele vivia em quê? Em conflitos, tá certo? Então, essa questão da dualidade, uma hora quer viver a carne, né? Viver no pecado, uma hora não, quer uma vida mais puritana, né? Da questão da pureza, entendeu? Aí você vê aqui que ele já está arrependido das coisas que ele já tinha praticado, e pedindo perdão, né? Por isso que fala, buscando a Cristo. Aí você vê
que se você tem a imagem de Cristo pregado na cruz, né? Lá está Deus, né? Pregados os pés, por não deixar-me, a voz sangue vestido para ungir com sangue a cabeça baixa para o quê? Para chamar-me. Tá certo? Então, vamos lá então ver aqui, né? Nós temos aqui o seguinte: o cultismo e o conceptismo são dois aspectos do barroco que não se separam. Às vezes, olha só, o autor ele trabalha mais intensamente as palavras, as margens, outras vezes busca mais argumentos e o conceito. Então, quando ele fala com mais detalhe, você já sabe, se você perceber que às vezes só numa obra pode ter as duas, mas aí qual é a parte que está predominando? Entendeu? Se for muito detalhamento, aí você vai olhar para o cultismo. Aí se for muito argumento, né, tentando de buscar o convencimento, aí vai trabalhar o quê? O conceito, a ideia, o jogo de ideia. Então, vamos falar também dessa questão, né, da escola barroca, né? Aí vamos falar da questão de onde que vem o nome barroco, né? Segundo, né, diz que é uma pérola, está relacionada a uma pérola deformada, né? Uma pérola irregular, a pérola mesmo, normal, tá? Ela é uma esfera, né? Perfeita, mas só que quando tem uma pérola deformada que apresenta a irregularidade, aí por isso que dá esse nome. Então, nós temos aqui o seguinte, vamos falar aqui. Não se sabe ao certo, alguns etimologistas acreditam que tenha vindo do grego baros, que significa pesado. Já outros, eles vão defender a ideia de origem italiana, barocchio, que quer dizer engano. Outra hipótese é que a palavra era usada para designar uma pérola de formato irregular. De qualquer forma, né, peso, engano e irregularidade são palavras que parecem para combinar bastante com a escola barroca. Por ela ser complexa, essa complexidade tem como motivo fatos históricos que marcaram o Ocidente no fim da Idade Média, que é o século XVI, e o ciclo das grandes navegações e, principalmente, o conflito gerado entre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. O resultado desse confronto para o homem da época é uma tentativa de conciliação, né, entre a razão e fé, espiritualidade e materialismo. Por isso, as concepções sociais, políticas e artísticas do período barroco estão marcadas pela atenção dessa característica, né, dessa forma. Quais são as características que vão se destacar nesse período do barroco? A dualidade, as contradições, rebuscamento, exagero nas artes e valorização do detalhe, obscuridade, complexidade e sensualidade. Beleza? Então, aqui um pouquinho, né, sobre essa questão do cultismo e conceptismo, né, que sempre são as características principais nas produções, né, barroca. E o que nós temos aqui agora no momento da hora de produzir, né, o trabalhando o gênero? Vamos lá ver? Estamos aqui, ó. Hora de produzir, olha só, trabalhando o gênero. Os poemas de Gregório de Matos, principalmente os satíricos, né, que criticam com acidez a sociedade baiana do século XVII. Aquele período lá que, se você vai lá no período, vai estudar na história, aí você vai ver que estava no período do da cana-de-açúcar, né? Aí você, para esclarecer melhor, assiste as aulas lá do professor Beto e do professor Louro, tá bom? O conceptismo consiste em um jogo de ideias comum na produção dos autores do barroco. Aí você vai ler o poema de Gregório de Matos e você vai explicar de que maneira esse jogo de ideia se realiza. Aqui tem o juízo anatômico,
dos achaques que padecia o corpo da República, em todos os membros e inteira definição do que, em todos os tempos, é a Bahia. Então, você já sabe que o Gregório, né, nesse período aqui, não tinha, os filhos, né, os pais mandavam seus filhos estudar lá na Europa, e depois, com o tempo, né, eles retornaram. E você sabia que Gregório de Matos, de tanto fazer poesia, né, satírica, fazendo crítica, ele foi, foi expulso de lá e retornou para o Brasil. Aí, quando ele chega ao Brasil e vê as coisas que estavam acontecendo, que havia uma exploração, tá certo? Aí ele começou também a cacetar, tá certo? Então, vamos ver aqui. Epílogos. Ó. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôr nesse socrócio, negócio, que causa tal perdição, ambição, e o maior desta loucura, usura, notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe o que perdeu, negócio, ambição e usúria. Então, aqui nesse Epílogos, né, você já vê essa questão do Gregório de Matos, né, fazendo a crítica, né? Porque quando ele saiu daqui, não acontecia tanta vergonha, né? Aí, e ele começa essa pequena produção dele, e já vai mostrando, e você pega as palavras finais e você já vai observando, né? Fazendo, ó, o que falta nessa cidade, falta o quê? A verdade. Que mais por sua desonra? Então, o que está faltando? Honra. Falta mais que se lhe ponha a vergonha, né? Então, demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, né? Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. A questão da exploração, nesse período lá na Bahia, né? Nesse período aí, ó, a questão da exploração da cana-de-açúcar. E aqui você vê também algumas palavras, né? E os seus significados. Nós temos aqui o vocabulário anatômico, que se ajusta ao corpo, achar que defeitos morais ou comportamentos e vícios. Epílogos, partes finais de uma obra literária. Usura, lucro exagerado. Desaventura, desgraça, infortúnio. Inércia, ignorante, irresponsável. E sandeu, idiota. Então, que idiota, né? Então, você vai fazer, você vai analisar, né, esse jogo de ideia, né? Você vai explicar como que, vamos dizer assim, como vai explicar esse jogo de ideia, o que ele usa, tá certo? Para realizar essa poesia satírica de Gregório de Matos. Tanto que ele ficou conhecido, né, na literatura brasileira, né, barroco, né, na literatura barroca brasileira, como Boca do Inferno, porque ele, se era para fazer uma crítica, Amadinho, ele fazia mesmo, tá? Ele não escondia. Mas só que ele, o Gregório de Matos, né, ele não aceitava, né? Ainda mais quando a pessoa vai estudar fora, quando chega e vê coisas indevidas, quem que vai aceitar, né? Como ele brasileiro, tá vendo que estava acontecendo a exploração. Não aceitava de jeito nenhum. Beleza? Então, tá aqui a poesia para você analisar e escrever sobre, tá certo? Você que vai fazer a sua análise dessa poesia satírica de Gregório de Matos, Boca do Inferno. Belezinha? Então, amadinho, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!